Boa noite, gente. Estamos começando aí mais uma semana de lives sobre relacionamento entre irmãos. Lives essas que fazem parte do nosso programa, da nossa mentoria Irmãos Parceiros Sem Rivalidade. Hoje eu e a Aline, a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Juliana Veloso. A Ju, ela é a pediatra dos meus filhos e a gente quis trazer para vocês a perspectiva da pediatria, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação ao relacionamento entre irmãos, aos desafios que acontecem nesse relacionamento, né? E a Ju, além de pediatra, vai contar aqui pra gente, né, a experiência dela, como mãe, principalmente. Esse é o grande objetivo dessas lives. Eiline, Oi, Mari. boa Boa noite. noite. Boa noite, Estou aqui pessoal. falando para todo mundo, né, que o grande objetivo dessas lives que a gente está fazendo é trazer não só profissionais que atuam, né, na infância e que entendem a infância, que defendem a infância, mas principalmente mães, né? Sim. Essas profissionais todas que a gente tem trazido são mães também, que passam pelos mesmos desafios que qualquer uma de nós, né? E tem ali as suas angústias, as suas feridas, as suas aflições, os seus medos, né? E hoje não podia ser diferente com a Ju, eu já vi que ela entrou aí. Deixa eu ver se ela já mandou aqui a solicitação. A Ju, como eu estava dizendo, além de pediatra, é mãe de três. E a Ju ainda foi assim, três de escadinha. Então é um desafio, assim, acho que maior ainda, né? Um pouco diferente, por exemplo, da minha experiência, porque eu esperei 4 anos para ter um outro filho. Então já deu um tempozinho do Raul estar um pouco mais maduro, né? E tal, para receber esse irmão que está chegando. E ainda assim é tão desafiador. E a Ju veio nessa escadinha, mais ou menos igual você fez aí, Lili. O meu é 2 anos de diferença. E assim, uma pergunta que às vezes eu fico, né? Porque eu tenho dois lados, duas mãos. Então, a Alice quer um, o Lourenço quer outro. E mãe de três? Como que faz aí? Já aconteceu, Mário, os dois quererem cola ao mesmo tempo? Aí você põe uma perna para um, perna para o outro. E três, como que faz? Três ou mais, né? É complicado, né? Assim, complicado, as mães aprendem e elas Sim, conseguem sim. e elas resolvem, né? A gente vai Mas se eu fico assim, organizando, né? Cada novo contexto a gente se organiza, né? se reorganiza, exatamente, né? Mas é um grande desafio, porque a gente vive alguns processos, por exemplo, de luto, né? Aí a Ju tá dando boa noite, Ju. Pede aí para participar, que eu não tô conseguindo te convidar. Pede aí para participar, que aí eu libero aqui. Mas a gente vive alguns processos de luto, né? Nesse nascer de um segundo filho, porque e de um terceiro, porque a gente tem que deixar a mãe do filho único, que foi o meu caso, ir embora. A gente se despede dela para se tornar mãe de dois, né? E aí é uma mãe diferente, é um jeito diferente, é tudo diferente. A dinâmica, igual você falou, para reorganizar é muito diferente, né? E se a gente não tiver essa consciência, se a gente não tiver nesse equilíbrio, se a gente não entender que vai mudar e que faz parte, né? E que o puerpério não necessariamente vai ser um puerpério mais fácil, porque a gente já passou por um antes, porque agora tem um outro bebê ali, uma outra criança que demanda de você, além daquele recém-nascido, né? A Pri colocando. E quando esse luto é de 12 anos de diferença, que foram 12 anos, Pri, eu acho que aí é quase que dois filhos únicos, Sim, assim, dois né? filhos Porque únicos, é uma diferença muito muito grande. Eu grande. tenho um irmão de 12, que é 12 anos de diferença para mim. Ele foi temporal e foi assim, é, é,
Ai, Eu você não acredito. está conseguindo entrar. Tá. Ju, aqui, quando eu coloco que é para eu te convidar, fala que você precisa da versão mais atualizada do Instagram. Então, tenta atualizar aí seu Instagram para ver se vai dar certo. Ô, Pri, Enquanto isso, eu e a Aline vamos conversando aqui. é, eu acredito que um dos grandes desafios né? Um tá na pré-adolescência ali, uma fase ali, né? De querer festinha de amigo, querer ir pro cinema, né? Uma fase totalmente diferente. E o outro ali é muito colo, é, as brincadeiras muito diferentes, né? Eu acredito que o grande desafio é até a gente equilibrar ali nesses dois mundos muito diferentes. Porque, por exemplo, O que não eu e significa, né, que o meu. o de 12 anos não vai demandar Sim, também, né? E vai depender das idades, apesar de 12 anos diferente, também tem briga, também tem disputa, também tem ciúme, né? Ah lá, Pri, aqui tem um de 17 e outro de 5. Enquanto um sai sozinho, o outro ainda tá aí debaixo da asa, né, Pri? E com certeza o de 17 muitas vezes fica incomodado e irritado com o de 5 por invasão de espaço, muitas vezes, né? Que os mais novinhos não têm essa noção, então acaba invadindo o espaço ali para participar do seu vídeo ao vivo. Aí agora vai dar. Ficou mudo aqui para mim, Line. isso, e tem Ah, um lá. voltou. Ei, Ó, Ju, oi, Oi, Ju. gente, boa noite. Boa boa noite. noite. Noite, Se Aline, deu Mari. certo. Prazer. Tava desatualizado mesmo. Ai, eu nunca vi essas atualizações. Outro dia também a gente apanhou, eu e a Aline, porque de repente o Instagram voltou a ter só 1 hora de live. E aí a gente caiu, ainda bem que estava no final da live, porque a gente caiu. Meu Deus, eu não sabia que tinha atualizado para 1 hora de novo. Não, eu brinco que eu nasci bem antes dos anos 2000, então eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Meu marido Sim, fica brincando aqui comigo, porque sempre tem uns, pelo menos 90 aplicativos para serem atualizados. E eu é descubro na hora que eu verdade. preciso deles, né? Ju, a gente já conversou aqui, a gente já deu boa noite. Eu queria que você se apresentasse. Eu já falei aqui que você é pediatra, que é mãe de 3 e que aí foi todo mundo escadinha e que Foi. deve ser uma loucura É. e tudo, mas eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Juliana Veloso, então, eu sou pediatra. Tive formação, né, na UFMG, tanto da parte da. Fiz faculdade na UFMG, depois fiz pediatria no Hospital das Clínicas. E eu, no começo, eu não conseguia me decidir, assim, por qual subespecialidade, porque a gente faz uma especialidade, depois as pessoas querem que você faça uma subespecialidade. Tipo, igual quando você casa, o pessoal já está querendo saber cadê seu filho, ou tem um, cadê o outro, né? E, só que eu não conseguia me decidir, assim, pediatria eu acho que é uma área muito rica, e eu me apaixonei, assim, pelo cuidado da criança e da família como um todo. E aí eu fiquei na pediatria geral, e aí foi uma nova escola, né? Porque a gente aprende muito na faculdade, assim, de doença, mas aprender essa parte de comportamento, de apego, isso tudo foi uma coisa depois, uma busca pessoal mesmo, que eu acho que hoje em dia, na verdade, é muito importante para qualquer profissional, né? É fundamental. Qualquer profissional que lida com a criança, né, Ju? E aí Ou minha que não só pós-graduação. lida profissionalmente, mas que tem filho ali dentro de casa e o negócio está acontecendo. Exatamente. E aí minha pós-graduação veio com os 3, né? Eu demorei mesmo a começar a ter filho, então eu tenho 3 filhos, eu tenho a Maria Fernanda de 5, tenho a Letícia de 3,5, então veio com 1 ano e meio de diferença, foi não foi um SUS, porque foi desejado e planejado assim, e o Augusto veio terceirinho aí, 1 ano e 9 depois da Letícia, então em 3 anos e meio eu tive 3 filhos. Então é uma loucura deliciosa, acho que aperto a gente sempre passa. Eu acho que um filho a gente passa aperto, 2 filhos a gente passa aperto, 3 filhos passa muito aperto. Mas aprendo muito todos os dias. Tenho grandes mestres aí para me inspirar, para me orientar, né? Porque a gente aprende todo dia, né? Todo dia. Todo Com dia. certeza, Ju.
Eu queria, Gil, começar assim, que você contasse pra gente um pouco do seu caos maravilhoso, assim. Como que você faz? Porque o nosso grande objetivo aqui é, sim, trazer profissionais que vão endossar o que a gente fala, que vão falar assim, olha, a ciência também fala isso, não é achismo de Não. ninguém. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala isso também, não é achismo de ninguém, mas principalmente o seu papel de mãe, sabe? Porque é o que as nossas mães que nos assistem, que nos acompanham, precisam. Não da nossa verdade como educadora parental, como pedagoga, como psicóloga, como terapeuta, como pediatra, a nossa verdade como mãe. Eu acho que elas se sentem acolhidas, muito mais acolhidas nessa hora. Quando a gente fala, olha, eu tenho esse tanto de conhecimento porque eu estudo pra caramba, porque eu, no meu caso, virei a louca da amamentação quando o Raul nasceu, e aí comecei a estudar isso tudo e virou isso que virou hoje. Mas antes de tudo, eu sou mãe. Eu passei por isso tudo, eu ainda passo. Não é porque eu sou uma educadora parental que eu não grito com os meninos aqui em casa. A gente Entendeu? Então eu queria aprende que você com o tempo, trouxesse né? um pouquinho desse seu caos maravilhoso pra gente. Como que você lida? Como que você, se você já praticava a educação positiva, não violenta dentro da sua casa com as meninas, ou se foi uma coisa que você foi construindo ao longo da sua maternidade depois que elas nasceram. Conta pra gente um pouquinho isso. A necessidade vem muito no pós mesmo, mas o meu primeiro curso de educação positiva veio na gestação. Então, estava ali inserida num grupo de mães, o pessoal falando, eu já tinha lido alguma coisa, mas realmente não tão profundamente. E sim, é verdade, a gente se torna um pediatra muito melhor depois que a gente se torna mãe. Não, isso não, eu não tenho dúvida. Assim, eu era uma pessoa antes dos meninos e uma pessoa depois dos meninos. E tenho certeza que daqui a um ano eu vou estar. Talvez eu tenha um pouco mais de propriedade para falar, porque eu sou professora, né? Eu dou aula, e aí uma coisa que eu falo com os alunos, né? Que nisso, né, de medicina, em questão de conhecimento, às vezes a verdade de hoje é a dúvida de amanhã e a contraindicação de depois de amanhã. Então a gente tem que estar em constante aprendizado mesmo. E com os meninos é assim, a gente aprende todo dia alguma coisa, né? Cada dia vem uma surpresa maravilhosa, diferente. Então, assim, a necessidade mesmo, assim, eu preciso aprender muito sobre educação, porque eu vou ter menino daqui a pouco. Então, veio antes da minha primeira filha, depois eu fiz mais cursos durante esse tempo aí. Estou sempre interessada, né? Tem um bocadinho de livro aqui. Alguns eu ainda não abri, assim, de comprar da licença maternidade. Ó. Eu sou um perigo na licença maternidade, fico olhando livro e vou estudar, e tá ali. Tem alguns ali para ler, por ler. E realmente é muito difícil, né? Assim, criar pessoas para esse mundo e, na verdade, à frente desse mundo, né? Porque eles vão viver num mundo diferente do que o que a gente vive. Realmente é a coisa mais linda e que dá mais medo na vida, né? De preparar esses meninos mesmo para o futuro. E o desejo veio muito assim, né? Eu amo meus pais, aquela coisa toda, né? De sempre, mas eu recebi dentro da minha casa, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã com quase 2 anos de diferença, a gente recebeu uma educação muito diferente porque é o que eles conheciam naquela época, é o que eles Sim. tinham acesso, a maneira que eles sabiam fazer. E sou muito grata por tudo, mas queria fazer alguma coisinha outra diferente mesmo. Sempre quis, assim. De ter uma escuta mais ativa, de observar mais aqueles indivíduos que eu estava botando no mundo, mas que não são a minha extensão, né? Eles não são a extensão de mim, e um não é a extensão do outro. Cada pessoinha aqui que eu tenho aqui na minha casa é completamente diferente um do outro. E é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eles são tão iguais. Eu falo, nossa, não, eu não acho que fisicamente são iguais e o comportamento de cada um é muito diferente. Eles são indivíduos completamente diferentes e precisam de coisas diferentes. E lidar com isso, né? 3 filhos, eu tava ouvindo a Aline falando aí, eu falei assim, mas como é que faz? Eu tenho 2 braços, como é que faz com o terceiro, né? Dou colo para todos. Eu não sei como é que eu faço, não, mas cabe todo mundo. Tá na hora de tomar leite, é um de um lado, do outro no meio. Tem que caber. Uma vez eu escutei de uma pessoa falando assim, eu quero esperar um pouquinho para ter outro filho. Olhando a eu, né? Falei assim, a doida, né? Que tem um monte de filho um atrás do outro. E aí, numa pergunta, não, eu quero esperar um pouquinho, porque eu não quero que a primeira perca o colo.
Mas não pode perder nunca, né, gente? Eu peço colo até hoje para meus pais. E recebo, graças a Deus, né? Então a gente não perde nunca, né? Na verdade, o que eles precisam, eu tento fazer da melhor maneira que eu posso, né? Não sou perfeita, tô longe disso, apesar, né, igual você falou aí, Mari, apesar da gente estudar e praticar e tentar, né? A gente erra demais e tem que errar, né? Porque a gente é humano e é importante até que isso eles vejam na gente, né? Que a gente é humano, né? E é bonitinho, né? Meus meninos são muito pequenos, então ainda estão na fase que eu sou maravilhosa, que eu sou, nossa, mamãe, mas essa roupa sua é linda. Nossa, mamãe, você tá tão linda, e passa a mão no meu rostinho, no meu rosto. Aí a gente se derrete todos, né? Então, mas eu sei que isso vai mudar, né? Os meninos têm as fases que passam por fases diferentes. Gente, eu tô falando demais. Não, mas é para falar mesmo. O objetivo mesmo é a gente te escutar, Ju, e trazer, sabe, assim, a realidade. É mostrar que é possível isso acontecer dentro da nossa casa. Não importa o número de filhos que a gente tenha. Se é um, se é dois, se é três, se é quatro, cinco filhos. É importante a gente fazer essa reconstrução do nosso ponto de vista, né? Deixar aquelas crenças limitantes que a gente tem, de que o filho não tem vez, de que o filho não tem voz, de que a opinião da criança não importa, que vai fazer porque eu estou mandando, vai fazer porque enquanto você estiver morando aqui em casa é desse jeito, vai fazer porque eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor para você. Né? E a gente entender que desde muito pequenos, na verdade, desde recém-nascidos, eles já mostram muito claramente para a gente o que eles precisam. Não é desejo, né? A gente confunde muitas vezes a necessidade da criança com o desejo. Desejo é querer comer ali, eu quero comer um bolo. A necessidade é de ser alimentada. Sim. Então a gente confunde muitas vezes. E aí os pais ficam se recriminando, meu Deus, mas eu tô dando tudo que essa criança está me pedindo, por favor, deem tudo que eles estão pedindo. A criança ela não vai pedir mais do que ela precisa. Eles não têm essa noção, eles não são igual a gente. Então, quando eles falam 3 vezes seguidas que ele come um prato, ainda fala, quero mais, e vai e põe o prato, e aí quero mais, ele quer mais, ele vai comendo. Por mais que depois ele acabe não dê conta de tudo, na cabecinha dele, ele estava querendo mais ele mesmo, né? Quando eles choram e não sabem o porquê que estão chorando, ou estão no acesso de birra, um descontrole emocional gigante, a gente oferece o nosso colo. Ah, não quero seu colo, quero ficar sozinho. Mas eles precisam ainda assim da nossa presença ali, né? A gente sabe, a gente tem relatos de muitas mães, muitos pais que os filhos estão fazendo birra e tudo, e são orientados por pediatras que ignorem, deixem o filho lá sozinho e saiam de perto, porque aí a criança vai ver o que é bom e vai parando. Ainda existe dentro da pediatria, né, Ju, esses profissionais, né, que deixa chorar no berço, que vai aprender a dormir sozinho e coisas do tipo, né? Assim, o conhecimento vai mudando, né? A gente tem que estar aberto para isso, porque não é fácil não olhar para a gente e falar assim, nossa, eu estava fazendo errado demais. Não é fácil, né? Esse julgamento de nós mesmos, né? E a gente erra tentando acertar mesmo, mas assim, a gente tem que estudar. É a coisa mais incrível que a gente faz na vida, né? Criar filhos. E a gente tem que valorizar essa profissão, né? Uma profissão, né? Uma escolha mesmo de vida, né? Que não tem volta. Não dá para devolver o filho. Não dá. Eu lembro lá no início, quando eu tive a Alice, minha Alice tem 7 anos, às vezes as pessoas falavam comigo, Aline, você tem que amar, dar amor, mas na medida. Cuidado para não amar, dar muito amor, para não deixar mimada. Você tem que pôr lá o seu papel, né? E aí que eu comecei a estudar. Falei, gente, mas peraí, como que eu vou medir esse amor? Eu quero dar amor, mas eu tô com medo de dar. Meu corpo tá pedindo ali para eu dar, para eu pegar, porque eu não posso pegar, né? O que isso quer dizer, né? O que quer dizer, né? É dar pouco amor, né? E se a gente for falar assim, francamente, do amor, a gente tá tão baixo, né? O amor a gente conhece assim, ainda tão pequenininho,
se a gente for olhar a profundidade do amor, a gente está tão superficial ainda, e ainda tem que dar Muito, pouco, mas como assim? Foi É, uma... muito, né? é. E é isso mesmo, as coisas, graças a Deus, vão mudando, né? É, eu escuto demais, eu trabalho em maternidade, né? Então eu escuto demais, mas posso dar colo? Você dê muito colo. É a confiança de ter alguém quando a criança precisa, é que deixa ele seguro, né? Não é ficar inseguro que vai deixar ele inseguro. Não faz nem sentido uma coisa dessa, né? Agora, o olhar sob a perspectiva da criança foi uma conquista, é uma coisa que demorou muitos anos mesmo, né? Engraçado, às vezes eu conheço muitos avós, né? E adoro quando eles vão na consulta. A gente vê muito, né? Assim, como que essa relação respeitosa, ela já existia há muito tempo, ela demorou a ganhar nome, né? Então, a gente vê, às vezes, não, mas isso veio do berço, essa pessoa parece que sabia, né? Assim, se ela tivesse escrito o livro, né, ia ser a nossa Jane Nelson. Mas não escreveu, mas a pessoa já sabe, realmente sabia. Mas para a maioria das pessoas não foi assim. Para a maioria das pessoas foi um processo de estudo mesmo, de conquista, né? A gente mora realmente num país que era muito paternalista e cheio de regras mesmo. E a visão, né, da criança ser um indivíduo também é uma coisa realmente muito nova, né? É uma visão totalmente deturpada, né, Ju, assim, da criação, da educação, porque é uma sociedade ainda, majoritariamente, que tá tudo bem você bater na criança, Nossa, mas se você demonstrar muito amor por ela, você vai estar mimando ela. é. Uma coisa muito doida. Não, mimar é outra coisa, né? Existe mimar mesmo, mas eu acho que é outra coisa, passa por outras coisas, e não de sentimento, né? Demonstrar sentimento, deixar a pessoa segura, não tem como dar errado, né? Esse final de semana eu estive com minha mãe, e minha mãe apadrinha crianças de abrigo, né? Mas essas três, na verdade, são 4 irmãos. Voltou já pro lar, então ela ajuda a mãe ali, entre aspas, na criação. Então ela estava ficando com as duas mais novinhas, Maria e Andra. Só sei que o rapazinho, a madrinha dele, que era outra madrinha, não quis apadrinhar, falando que ele era muito difícil, que, nossa senhora, não parava de comer o dia inteiro, e que ele era muito sem educação, nananana. Ela falou assim, Galinha, tô com uma dó dele, ele fica sozinho em casa. Mãe, leva ele. Quem sabe, você dá amor, carinho, atenção, isso que ele precisa, te garanto. Então vou arriscar, porque Sabará é aqui perto, qualquer coisa a gente volta com ele, entrega ele para a mãe dele, né? Minha mãe voltou, então minha mãe ficou 2 meses com uns 3. Minha mãe voltou, Aline, pensa no rapaz prestativo. Aline, ele queria pegar a vassoura para mostrar que sabia varrer. Ele queria fazer isso. Aline, ele queria, porque lá na casa da minha mãe, ela gosta, na hora da refeição, colocar pratos na mesa, para todo mundo sentar, conversar. Ali não acordava, rapidinho ele queria pular. Eu encorajava ele de fazer as coisas. Ele falava, nossa, mas como que eu tô inteligente aqui na sua casa? Ela, não, você não tá Sempre inteligente, foi. você é inteligente. Mas, enfim, só sei que assim, o comportamento que ele estava tendo, até com a outra madrinha e com a mãe dele, que rotula ele demais, minha mãe falou, Galine, é outra criança. Eles viajaram e ela permitiu ele ser ele, sabe? Ser Mas, visto, né? enfim, ser visto. Aí a do meio, ela mesma dava chupão no corpo dela. Ela parou de dar chupão no corpo dela. Ela também fazia muito xixi na cama. Com 2 meses, gente, eu falei assim, mãe, eu acompanho famílias, mas eu nunca vi um resultado assim tão maravilhoso com 2 meses, sabe? Aí foi até algo para me refletir mesmo, gente. Então, assim, dar amor. Lógico, foi 2 meses de férias, planejado ele viajar, em casa sem cobrança nenhuma em questão de ir para casa. Lógico que isso também desgasta a nossa relação com as nossas crianças. Mas, assim, eu falei assim, gente, nossa, que experiência ali maravilhosa. E, assim,
É dar amor, é acreditar ali naquele ser, incentivar eles. Eles chegaram lá o primeiro dia brigando muito entre eles. Então, eu falei, olha, eu quero que vocês conversem, porque eles são tudo maiores, né? Eu quero que vocês conversem um com o outro. Se um não tá agradando com alguma brincadeira, é para chegar e falar. Aí ela replicando o que eu tava falando com os meus. Aí eu falei, mãe, você tava... onde que você leu isso? Pai, eu tô copiando você com a Alice Lourenço. Ela falou, Aline, eles não brigaram. É lógico que tinha hora ali que um falava assim, ó, aqui não, você não vai entrar no quarto agora que eu vou trocar de roupa, agora eu que vou tomar banho, amanhã você toma banho primeiro. Eles negociando entre eles, minha mãe Aline e eles se respeitando, que foi bonito demais de ver ali essa experiência tão de pertinho. E o mais magnífico, pode falar, Ju? Não, pode falar, porque aí eu acho que eu vou render. E o mais magnífico foi o quê? Porque até então, tem 7 anos que eu estudo e falo com minha mãe, e é isso, e aquilo outro, eu levo literatura, mãe, lê esse aqui agora. Ela lê, e sabe aquele assim, tá, mas será, Aline? Mas eu acho que ainda precisa de alguma coisa. Sabe, sempre ela estava assim, com aquele assim, nossa, realmente está funcionando. Mas eu acho que ainda, lá na frente vai precisar, às vezes, tipo assim, falar um mais firme, mais bravo, pôr de castigo. É comigo, Aline, hora nenhuma. Você vê ali que maravilhosa a experiência que eu tive. E realmente, agora ela falou assim, nossa, agora eu assino embaixo e realmente esse olhar para a criança, ele é fundamental, ele é a peça-chave ali para a criação das crianças. Tá falando dessa questão, né? Falando do filho do meio, aí me veio o negócio na cabeça, porque o maior medo que eu tenho, assim, com 3, né, é de não conseguir, assim, quando eu tinha 2, eu já tinha esse medo, né, de não conseguir dar atenção devida e igual, mesmo saber que eles não precisam de coisas iguais, mas de não dar a devida atenção para cada um, assim, como é que eu vou dividir? Eu acho que essa paz, assim, eu acho que eu nunca tenho, assim, nossa, eu acho que eu tô faltando um pouquinho para um pouquinho para outro. Essa paz eu ainda não tenho no meu coração. Acho que eu faço o meu melhor, isso me conforta, mas sempre não. Eu preciso de amanhã, eu acho que eu deixei hoje o Guto um pouquinho mais sozinho, amanhã eu preciso de dar uma pegada nele maior, mas o tal do filho do meio é um negócio que às vezes realmente me deixa angustiada, porque, enfim, já tinha uma mais velha aqui e quando era bebezinho, coisas muito diferentes, né? A gente sempre tá atento e quando eu ganhei a Lelê, a mais velha, ela era muito novinha, ela tinha 1 ano e meio. E eu sempre ouvia, assim, meus chefes falando, assim, na maternidade, assim, outras referências de pediatria. Inclusive, eu vi uma grande referência de pediatria entrando aqui. Estou tão feliz, gente. Eu vi tanta gente querida entrando. Que quando nasce o mais novo, que às vezes o mais velho é que precisa de mais atenção. E eu senti isso muito, né? Então, assim, a Lelê era muito pequenininha, ela precisava do aconchego, de mamar, que eu olhasse e atendesse as necessidades fisiológicas e amorosas dela, claro, mas a mais velha estava naquela necessidade, assim, explodindo, né, de mim. E aí, de repente, chega um caçula e pega uma Lelê que já era um pouquinho maior, que já dava conta de brincar, que já tinha as coisinhas dela, que eu já podia deixar, né, soltar a cordinha um pouquinho. Mas o mais novo é um que, o do meio é um que sempre fica me lembrando, assim, gente, eu preciso olhar para essa menina, ela é a mais boazinha, ela é a mais tranquila. Assim, será que eu tô deixando ela ser ela e ter a voz dela? Então, realmente, ela é minha maior preocupação, assim. Apesar de ser um doce de menina, aquela menina disse, não, gente, tá tão fácil que tá alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Exatamente. Quando tá bonzinho demais, a gente desconfia, né, Ju? Exatamente. E Mas realmente é uma foi preocupação. interessante você entrar nisso, porque na mentoria a gente tem uma aula exatamente sobre a ordem de nascimento. Exatamente para a gente falar dessa importância. Olha, tem ali o filho único, aí chegou o filho, mas o filho mais velho ele ainda demanda, ele também precisa da atenção. Aí vem o caçulo do meio ali, ele fica naquele limbo entre o mais velho e o caçula, e ele não sabe direito onde é que ele está. Então, tudo isso na mentoria a gente mostra como que a gente pode resgatar esse relacionamento, né? Reestruturar esse relacionamento com o filho do meio, porque realmente às vezes ele fica nesse limbo. E Ju, eu queria que você falasse pra gente como que com os 3 você consegue, é claro que a gente sabe que não é o tempo todo, porque é impossível, né? Não somos perfeitas, mas como que você consegue ter o olhar
para cada um deles, porque apesar de serem irmãos, são totalmente diferentes, igual você falou no início. As Sim. pessoas falam, nossa, mas eles são tão parecidos e você não acha que Não. eles são nada iguais e tudo. Como que com os três você consegue ter esse olhar para cada um deles e atender as demandas, as necessidades? É o que você falou também, que você tem esse sentimento de estar sempre em falta com eles. É. Eu acho também que isso é eterno de qualquer mãe. Todos nós vamos morrer com esse sentimento de estar sempre em falta com eles. Mas como que você lida com isso no seu dia a dia? Se tem momentos que você se sente super sobrecarregada e aí você consegue externalizar isso para eles de forma que eles percebam a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade e você se acolhe também, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho. A mãe geralmente fica por último, né? Assim, esse nos acolher, ele eu acho que é a parte mais complicada, talvez, né? Não sei. Eu tento ter sempre um momento a sós com cada um deles, né? Assim, o Guto ainda não estava na escola, então para mim ainda estava mais tranquilo. Eu conseguia ter os meus momentos com ele, assim, tinha o dia da semana que era só ele. E tem as minhas coisas que eu faço com uma, com a outra, elas têm interesses diferentes, né? Então, assim, era naquela leitura. Eu acho que a parte mais difícil de ser pai e ser mãe, em tudo, né? Conseguir ler o filho e não impor a nossa vontade, o nosso desejo o tempo inteiro, né? Aquela nossa necessidade de regra, né? O neném pequenininho tem que mamar de 3 em 3 horas. Calma. O neném não conhece relógio. O neném conhece outros sentimentos, outras sensações. E com eles maiores a mesma coisa. Então, assim, igual eu lembro, não sou perfeita, eu faço muita coisa errada. Então, não quero passar essa mensagem de jeito nenhum. Eu acho difícil demais. E eu estou sempre tentando correr atrás. Mas uma coisa que eu tento, né, que eu acho que para eles é interessante que eles se sentem olhados na individualidade deles. Então, ter um momento com os três para cada coisa, né? Então não gosto, igual até consulta, né? Eu tento não levar junto. Primeiro que eu não dou conta de 3 meninos correndo dentro do consultório, eu acho que isso é uma loucura. Não consigo focar. Então eu tento fazer essas coisas realmente de maneira individual. Tem momentos que eu preciso de juntar os três, senão eu não consigo, né? De logística mesmo, 3 realmente fica puxado. Então eu tento juntar, assim, mas tentando ter esse olhar, né? Assim, tá todo mundo na mesma escola, mas se alguém não adaptar, eu tenho que perceber isso. Essa criança não é para essa escola, tem escolas diferentes e vamos colocar a menina em situações diferentes. Isso eu realmente tenho. Mas tem situações que é todo mundo junto, né? Mas cada um com um apoio diferente. Então, assim, a hora de refeição é todo mundo junto. Uns precisam de mais ajuda com uma coisa ou com outra, a gente tenta estimular ali a independência. Eu até fiz um post disso recente, né? Da mais velha mesmo, né? Que eu acho que teve essa... Não vou falar que foi quebra, mas talvez uma quebra mesmo, muito novinha. E eu percebi nela desde sempre, de muito pequenininha, assim, não que o desenvolvimento dela é perfeito, mas de uma necessidade maior da nossa intervenção de coisas que ela consegue fazer sozinha. E aí, filha, você está precisando? Não é aquela coisa, não, mas a Letícia já consegue. A gente tem que se segurar, né, 1000 vezes para não fazer isso. E, filha, você está precisando? Então vamos lá, enquanto você precisar, eu estou aqui para você. Né? Tentativa mesmo. É onde eu tento me ancorar e dar o suporte para eles. E acho que o pai faz um belíssimo papel nisso também. Assim, acho que ele merece meu elogio. Outro dia ele falou, você só me malha nas redes sociais. Eu falei, de jeito nenhum, acho que é ótimo. Né? Eu acho que ele ajuda muito nisso também. Né? Na hora que ele está vendo que o bicho está pegando, que eu não estou dando conta, ele vem cá e você está precisando disso, deixa eu te ajudar nisso. Tem uma rede de apoio maravilhosa que me ajuda realmente nisso, né? Eu tenho que agradecer muito, né? Eu sei que sou uma privilegiada, né? Quantas mães aí, né? Essa situação que a Aline estava contando, né? Não sei a situação dessa mãe, mas provavelmente não é fácil, né? Com tantos filhos para criar. E tenho certeza que ela faz o melhor que ela pode, né? E que bom que ela pode contar, né? Sua mãe é uma rede de apoio, né? Nesse caso. Sim, sim. Né? Sem dúvida. Ô, Ju, e na hora das brigas? Das Pois disputas, dos conflitos, é. um quer o brinquedo do outro. Eu imagino que o Guto agora deve estar roubando brinquedo, igual o Tom agora também começou a roubar brinquedo do Raul, e Raul fica possesso, e aí vira uma loucura.
pura, porque ele quer ir pra cima do Tom muitas vezes e Raul, mas o Tom não entende, ele só quer brincar com você. É. E você aí, de repente, são 3 brigando ao mesmo tempo e você só tem 2 braços para separar. Assim, briga, onde vem muito corporal ali, geralmente é mais tranquilo, né? Assim, mais tranquilo porque nesse momento geralmente não é briga, eles estão ali brincando juntos, mas a disputa de brinquedo entre os 3 não chega a acontecer e é engraçado, assim, apesar, eu tenho isso pra mim, assim, a Maria Fernanda é a mais velha de todos, mas eu nunca quis colocar nela a responsabilidade que não é dela. Então, às vezes, a pessoa fala assim, então você tá indo, toma conta dos seus irmãos. Não, você vai lá para você brincar. Você não é responsável pelos 2. Responsável pelos 2 é a mamãe, é o papai, é quem tá aqui para ajudar. Mas é engraçado como, naturalmente, isso foi aflorando nela. Não sei se porque ela é mais velha e realmente é um pouco mais madura. Às vezes, ela tenta amenizar a situação ali entre eles, entre a Lele e o Guto, que são menores mesmo, que ainda não tem essa noção e essa noção de compartilhar, né, que vem com a idade, né? A gente não exijo, né, que um compartilhe com o outro, mas para os mais velhos, né, para as meninas mais velhas, olha, como é que é legal compartilhar, a gente brincar junto, ele traz uma ideia diferente, você leva uma ideia diferente. Para as mais velhas, eu fico mais um pouquinho já de observadora ali do lado, porque elas são muito novinhas, né? 3 e 5 anos. Mas nelas eu já dou um pouquinho mais de corda, assim, estimulo. Mas o que você acha que é que vai resolver a situação e o que a outra acha que vai resolver a situação para eles entrarem no meio termo ali, sim, né? Apesar de saber que, né, que até por cada uma ser como é, uma sempre vai tender a ceder mais e a outra sempre vai tender a se impor mais. Então, é difícil não tentar apaziguar a situação. Mas elas eu já tenho deixado se resolverem um pouquinho mais. O Guto, eu tenho que explicar para elas, né? Porque ele realmente não entende. Ele entende essa questão de compartilhar. A Lelê também não entende, ainda é menor, né? Mas ela, na cabecinha dela já começou a acontecer essas coisas. ela já está sendo parceira, né? Já. A Lelê é muito parceira. É o irmão do meio, gente, é o filho do meio. É muito generosa, ela sempre cede. Assim, eu fico preocupada. E cada criança tem uma característica mesmo. Uns vão estar mais silencioso, observador, o outro aí, não, vem cá, que esse aqui é meu, né? E respeitar. Porque a sociedade também precisa de pessoas diferentes Graças a ali, Deus, né? né? Graças a Deus, sim. Graças a Graças a Deus. Deus Aí é somos uma grande diferentes. escola para a gente lidar com essas personalidades diferentes todas dentro de casa, né? Porque ajuda a gente até na relação do lado de fora de casa. Eu falo que assim, você falou assim, que você se tornou uma pediatra muito melhor depois que você foi mãe. Eu acho que depois que eu fui mãe, e vocês vão concordar comigo, eu me tornei um ser humano muito melhor, Sem né? dúvida. A Sim, com gente fica certeza. muito mais empático, né? A gente tenta muito mais se colocar ali no lugar do outro para entender a dor do outro, para entender o porquê que ele está se comportando daquela forma, entender que muitas vezes não é sobre a gente, não é. Ele está se comportando daquela forma com a gente, mas não é por nossa causa, é por causa de alguma dor dele ali. Então a gente se torna, sei lá, a gente dá uma amadurecida, sim. Um É na tratamento marra, né? intensivo, de choque, mas que funciona. Funciona demais. E parece clichê, né? Você, papo de mãe, até parece, mas não tem como passar pela experiência da maternidade e continuar sendo a mesma pessoa. Não. Realmente não tem. Não é clichê, não, é porque é uma coisa muito transformadora, né? Que sacode a gente, que põe a gente para pensar em quem que a gente é e põe a gente para refletir em como é que foi desde quando eu era pequena e me põe para pensar no mundo que eu quero construir, né? Exato. Nossa, é uma experiência muito engrandecedora, assim. A pessoa pode ser empresária e cuidar de várias vidas, mas o relacionamento é muito diferente, né? Porque a gente tem dentro de casa. É inexplicável mesmo. Não é à toa que é o nosso terceiro nascimento, né? Ali, quando a gente tem os nossos filhos, né? A maternidade. É isso aí. Oi, Ju.
E eu queria dizer, a gente vive reforçando aqui a importância do pediatra, do bom profissional, como rede de apoio dessas mães, né? Eu canso de dizer isso, principalmente eu tive na gravidez do Raul uma rede de apoio maravilhosa e agora no Tom com você e tudo foi maravilhosa também. Todo mundo aqui já está cansado de saber que eu tive muita dificuldade de conexão com o Tom e eu chegava lá no consultório da Ju e ela olhava para mim e falava, você também não está bem, né? E eu não estou bem. E falava com ela, mas eu vou melhorar, que não sei o quê. Não. E ela me dava a mão e falava assim, Mari, conta comigo, porque você precisar a qualquer hora, e blá, blá, blá. E a importância de ter bons profissionais. Não só porque muitas vezes quando a gente fala rede de apoio, a gente pensa na nossa mãe, na nossa Babá. família, no babá, numa funcionária, na escolinha. E são, sim, óbvio, rede de apoio. Mas é muito importante que os profissionais se coloquem nesse lugar de rede de apoio também, né, para as mães. Não só o pediatra, a gente, enquanto educador parental também, foi uma grande conquista a gente agora constar na cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria como uma recomendação do pediatra, né, para acompanhar os desenvolvimentos e a questão comportamental dos filhos e ajudar os pais a entenderem, né? É muito importante a gente trazer para essas famílias, olha, tá tudo bem, é só uma questão de ajustar o que vocês têm de conhecimento, de educação, com o que essa criança está trazendo para a gente. É entender que esse comportamento que a criança está apresentando não é uma afronta a você, ela não está fazendo para te provocar. Né? Na fase dos 2, 3 anos, a gente tem certeza que o filho nasceu para provocar a gente, né? E, na verdade, não. É só ele falando ali que tem um monte de emoção acontecendo dentro dele que ele não está sabendo direito como que ele lida com aquilo. E a gente, enquanto adulto, enquanto responsável, que consegue, mesmo que seja aos trancos e barrancos, se autorregular emocionalmente, precisa passar isso e ensinar para eles isso tudo. Né? E se a gente tem bons profissionais para nos auxiliar, para nos orientar, para falar, olha, que maravilha que você está tentando. Só de você tentar já é gigante esse movimento que você está fazendo, né? Também não pode até não ser uma rede de apoio na prática, que vai chegar lá na sua casa, carregar a criança, falar, vai lá tomar um banho de meia hora enquanto eu fico aqui ninando o seu filho. Mas é uma rede de apoio psicológica que ajuda muito também a gente manter o equilíbrio dentro de casa, né? Gente, eu vou só colocar um negócio pra carregar, porque senão acho que eu vou ficar sem bateria. E você fala, né, Mari, é fundamental. E eu vejo uma turminha muito bacana, né? Pediatras, assim, magníficos. Muitos pediatras me encaminham para o sono, né? Já, Aline, olha para essa mãe tá precisando, tô achando que ela tá um pouquinho. Enfim, é muito bonito ver essa nova era aí de pediatras com um olhar assim, muito bacana mesmo. Gente, eu falo assim, uma coisa muito interessante, eu também comento isso muito com os meus alunos. O pediatra, às vezes, é o único profissional que essa mãe vai ver durante meses. Eu lembro que no meu terceiro pós-parto, até porque eu no terceiro, né? Eu já estava meio que sabendo o que ia acontecer, estava tudo bem, tive 3 partos normais, muito tranquilos. E no meu terceiro pós-parto, eu demorei mais de um mês para voltar no obstetra. Então, quem eu via, para quem eu podia me reportar e quem podia me olhar, até porque nesse primeiro mês aquela confusão, né? Aquela pessoa que não tira o pijama de dentro de casa, é o pediatra. Então, não dá para só ver a amamentação e não olhar para o olhinho daquela mãe. Não tem como, gente. Não tem como. A gente é obrigatório que a gente faça essa busca ativa dessa mãe, porque a maneira como essa mãe está vai refletir completamente no comportamento desse filho, assim, biologicamente falando. Né? Se essa mãe não está responsiva, se ela não consegue responder, né, às necessidades afetivas e biológicas desse neném, vai ser tudo diferente na vida inteira dele, talvez, né? Claro, assim, não sei, daquele negócio, né? Aquela sensação, aquele desespero de que responsabilidade que é essa, mas é mesmo.
E o pediatra, ele precisa estar atento com isso, né? A gente não pode deixar passar, não. Então, sim, o pediatra é rede de apoio, é uma rede de apoio diferente, né? Que vai chegar em casa, talvez, fazer cafezinho, né? E assim, se te servir, né? Cadê? Me dá o saco de roupa para lavar, que eu vou levar ali na lavanderia, né? Não vai ser esse tipo de rede de apoio, mas a gente precisa de olhar para o coração, né? Deixar a mãe tranquila, atuar de maneira adequada, porque, né, claro que o filho tranquilo deixa essa mãe mais tranquila, mas aquele olhar, né, afetuoso mesmo para o casal que está ali, que te escolheu, né, ele é muito importante, né? Então, assim, dá voz para os dois, para o pai e para a mãe, né? Tem depressão paterna também, né, pós-parto, assim. Então, a gente precisa ter esse olhar realmente muito atento. E não para só aí, né? A rede de apoio vai muito além disso, né? O governo que faz o trabalho bem feito, a cuidadora da creche que faz o trabalho bem feito, né? Essa é a rede mesmo. Eu adoro aquele provérbio africano, né? Que para Sim. criar um filho, para criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia. E precisa mesmo. Isso tende a enriquecer todas as relações, né? E como é que a gente... É lindo, assim, ver a presença, né, dos avós ali e eles se transformarem, né? Então, hoje, né, a gente fica brincando, né, que avô estraga filho, estraga neto, né, quer dizer, porque realmente o trabalho duro eles já fizeram. Mas essa eu acho que é uma releitura também da paternidade deles, né, da maternidade Sim. deles. Então, é uma chance que eles têm de fazer diferente e de fazer melhor mesmo. Sim, eu Sim. tenho muitos relatos de mães que vêm pra gente por causa do comportamento dos filhos e tal, e fala assim, você acredita que eu ia bater no meu filho e o meu pai, que me bateu a vida inteira, virou e falou assim, não, não bate nele, a gente não pode bater em criança. Sim. E eu fiquei olhando pro meu pai, tipo assim, quem é você que me batia até eu ter 15 anos e agora tá aqui falando pra eu não bater no meu filho? Pois é, olha que Muitos oportunidade linda, relatos. né? É. Sei lá, do adulto idoso, já que não precisavam de mudar mais quase nada, né? De ter essa oportunidade, isso é lindo, né? Lindo. Fala, Aline, que eu te cortei, você ia falar Não, alguma eu ia falar coisa? justamente isso. Que a pessoa fala, não, eu apanhei a infância inteira quando eu fui fazer com meu filho, meu pai, minha mãe falou, opa, não é assim que faz. Acontece muito, muito mesmo. Eu falo, não, porque ele tá vendo que realmente é a oportunidade de fazer diferente, né? E viu ali que não adianta bater. Mas é porque é uma sociedade que cobra essa punição, Sim, né, gente? Que a gente puna os nossos filhos, Nossa, né? É uma sociedade inteira cobrando. E deles também era mais ainda, né? Era mais ainda rígido e autoritário. tinha que E ter agora eles respeito, né? vêm já muito maduros que não tem nada disso, que precisa é de amor mesmo. E que vai funcionar. E você dando amor ali, você vai construir uma relação e vai ensinar os seus filhos a construírem essa relação entre eles, né? O que a Ju colocou, que agora com as duas mais velhas ela fica mais de observadora ali, é muito maravilhoso, porque isso é a maior prova de que as meninas estão sendo respeitadas ali por quem elas são, porque está validando o que elas estão trazendo uma para outra, independente da gente concordar ou não com o que elas estão trazendo, Sim. elas estão tentando ali se resolver. E é o que a Ju falou, a gente muitas vezes tem que se segurar para não intervir, porque pode ser que a nossa intervenção, e a gente já falou isso nas lives anteriores, né, Lin? Até atrapalhe esse momento de resolução de conflito deles, né? É isso mesmo. Bom, é isso. Ju, eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite. Toda hora. Foi muito especial para a gente foi você muito estar aqui bom. com a gente. Que seja a primeira de muitas. A gente tem muito assunto, se deixar a gente fica aqui horas e horas falando E um assunto sobre outro, tudo. né? Até de avô e avó a gente foi falar. A gente pode falar exatamente. Mas não era de irmão, Mas gente? muito obrigada, viu, Ju? Obrigada demais, gente, pelo convite, por vocês serem quem são e estarem à frente mesmo dessa mudança, né, de paradigma e de comportamento. Isso é importante demais. E aí eu vou só falar a última coisa, assim, e aí acho que nisso enquadra o trabalho de vocês. Eu falo, né, com os alunos que a pediatria,
Eu acho que escolher a melhor especialidade do mundo, eu não tenho dúvida disso. E adoro, eu amo o que eu faço. É a especialidade que tem a maior capacidade, o maior poder nas mãos de mudar o futuro. Agora, a curto e a longo prazo. E isso, né, que vocês estão fazendo é o que tem a maior capacidade de mudar o futuro mesmo. Não é do meu filho, não. É da minha comunidade, é da minha cidade, é do meu estado, é do meu país, é do mundo. A curto e a longo prazo. Lindo, Ju, verdade. Obrigada, Ju, é isso Muito mesmo. obrigada. Meninas, um Muito beijo. obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui, que participou com a gente, que mandou oi, que foi lindo, e que agradeceu. As nossas redes sociais estão abertas a vocês. Vai ficar salvo? E Vai, né? ficar salvo no meu perfil e no perfil da Aline, fica salvo. E depois, Ju, eu acho que eu consigo salvar ela e te mandar depois, se você quiser, tá? Eu te mando. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar com a Paula Beltrão, fotógrafa maravilhosa de famílias. Também é mãe de 3. Que também é mãe de 3. E grande defensora aí da infância. Muito obrigada, tá, Ju? Gente, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada pelo convite beijo. E pela presença, quem tá aí. E te vejo sexta-feira, viu, Ju? Sexta-feira, 9 horas, estou batendo lá na porta do consultório com o Tom. Muito bem, eu fico muito feliz. Beijo. Com Deus, obrigada. Tchau. Com Deus. Tchau. E na minha bio, na bio da Mari, tem o link, né, Mari, para participar lá do grupo pelo WhatsApp. Não esqueça. Isso, entrem lá. Isso mesmo. Viu, gente? Isso mesmo. E da aula de 8/2 também, que é uma aula sobre briga entre irmãos. Exato. Tá bom? Muita Entrem lá boa. e se inscrevam. Muita coisa boa. Comunidade no WhatsApp, que é gratuita, que tem muita informação e muita troca. E a aula do dia 8/2 também. Tudo já preparando para a gente começar a mentoria, que começa aí na segunda semana de fevereiro. E vai ser linda essa segunda turma, tá bom? Isso mesmo. Um beijo, gente. Beijo. E até amanhã. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.